Vamos ter abençoado nessa mensagem. Aleluia. Glória a Deus. Está escrito assim, no versículo em diante. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse na casa de Saul, para que ele faça bem por amor dos Jonatas. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi. E disse o rei: és tu Ziba? Ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há, filho de Jonas, aleijado de ambos os sonhos. E disse-lhe o rei: onde estás? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Aniel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maqui, filho de Aniel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, a Davi, prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse: Davi, Mefibosete. Ele disse: eis-me aqui, Deus santo. E disse-lhe Davi: não temas, porque descermos darei contigo de beneficência, por amor de Jonas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu contigo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: eu queria que vocês comigo esse jogo. Vamos lá? Então se inclinou e disse: quem me serve para ele pensar ao meu. Vamos ver novamente? 1, 2, 3. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para ter jogado para um pão gordo, tal como ele? Diga a Deus, Deus, graças estamos na tua palavra, pela minha em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Mefibosete, quando ele era pequeno, houve uma traição no meio da sua família. Tanto lugar. E um dos irmãos mandou matar o restante dos irmãos. Tá perto. E a pessoa que tomava conta de Mefibosete foi correr com ele e caiu e quebrou as suas pernas. Mefibosete já não andava mais. O que mais me chamou a atenção nesse texto é que Mefibosete se achava como um. Se achava nada. A Bíblia diz em Atos, capítulo 3, uma cidade chamada Formosa, e havia um homem por 30 anos que tinha o mesmo problema de Mefibosete. Ele ficava sentado à porta do templo, chamada Formosa. Ele não podia entrar porque havia uma lei ali de que nem coxo, nem morto, nem cego, não podia entrar naquele templo. Não entendia essa lei aí. Ele ficava na porta e Pedro vai subindo. E quando olha para aquele homem, diz assim: olha, me dá umas molas. Ele disse: pegou, ele tem um prato, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Muitas vezes as pessoas olham para vocês e dizem assim: vai lá pensando que o pastor vai te dar dinheiro, vai pagar suas dívidas, vai ouvir conversa com o pastor. Eu não tenho porque ele tem um prato para te dar, mas o que eu tenho eu te dou. Se você está aleijado, vai sair são. Se você está com câncer, vai sair curado. Se você entrar errado, vai sair inteiro. Se você entrar falido, Deus vai te restituir. Aleluia. Se entrar doente, Deus vai te curar. Se entrar desprezado, Deus vai te dar uma família. Se entrar sem nome, Deus vai te dar uma nome. Ele diz: levanta e anda. Quando você entra na casa de Deus, a proposta de Deus é te ensinar a recuperar
José estava condenado, se sentindo um cão, preso em cadeias do latim quer dizer catena, corda, milhões que amavam, que prendem as pessoas. Às vezes nós ficamos presos, como o José, no lugar chamado Lodebar. Lodebar quer dizer lugar de esquecimento, lugar que ninguém ouve, ninguém quer te ouvir. É outra tradução do campo semântico do grego. Ninguém te ouve, você não, às vezes não vive assim, você está na casa, a sua família não te ouve, ninguém te dá importância, porque você não tem de repente, você tem as suas duas pernas e os dois braços, mas não tem olho e nem tem prata. E as pessoas não querem te ouvir, não te dão mais créditos. Até aqueles amigos que cresceram com você, esse cara não olha mais para você, e você está lá e vai levar. É igual aquele médico que quer ser informado para ver do dinheiro, aquele advogado, ou aquele engenheiro. Os outros advogados que são ricos não dão nem importância para você. Eles passam e fingem que não te veem. E você está lá e vai levar, esquecido. Porque você não tem ouro e nem tem prata. E Satanás prendeu o Mefibosete por levar. Diga ao seu irmão Mateus. Em Apocalipse 3:20. Convida ao homem e diz: eis que eu estou à porta e bato. E se você abrir a porta da separação e me deixar entrar, eu vou te trazer e vou levar. E vamos voltar para sentar na mesa do rei. Diga na mesa de Deus. Vai para a mesa de Deus. E viver para Deus. Amém. Eu me lembro. Eu tenho que falar isso porque eu não gosto de racismo, de preconceito, de injúria, calúnia, perjúria. O artigo 147 do Código Penal fala acerca dessas coisas, de seus incisos. Na Constituição, na sua terceira dimensão, está escrito lá que todo ser humano deve ter por raça, ele tem direito de pensar. E eu nasci numa família interessante que eles não gostavam do pescoço da minha cor. Quando meu pai vivia, Satanás colocava na cabeça dele e eu tinha que correr, porque meu pai era branco, tinha os olhos verdes. A minha mãe era descendente de índio, porque eu era morena, tinha cabelo de índio. Interessante que meu pai tentava me matar todas as vezes que ele vivia. Satanás entrava nele, eu estava lá e eu levava, e ninguém me ouvia. É interessante isso. Ninguém ouve você quando mais você precisa. Eu fui crescendo no seio dessa família, onde os meus primos, os meus tios, eu não tinha nenhum valor. A Bíblia diz que Davi também era assim em Israel, ele era ruivo, e o ruivo não tinha muita valia entre os judeus. Ninguém ouvia Davi. Talvez ninguém esteja te ouvindo na sociedade. Talvez ninguém esteja te ouvindo e nem te credibilizando dentro da sua casa. Mas eu vou falar uma coisa para você. Você não tem direito de fazer o que você faz com você. Olha o que a Bíblia fala em Mateus 6,33. Buscar primeiro o reino de Deus. E diz o que? E a sua justiça. E ele te acrescentará o que você precisa. A palavra justiça no latim quer dizer justitia, que quer dizer o ato de reconhecer o mérito do outro. Olha como é que Deus opera. Deus está dizendo assim: olha, você tem que buscar na igreja e na minha palavra o ato de reconhecer o mérito do seu irmão e o seu. Mas muitas vezes nós estamos em cadeia. Que somos escuros ou claros demais, porque não temos um carro, não temos dinheiro, não temos uma roupa bonita para vir para a igreja, ou temos um defeito físico, que eu não acho que seja defeito, né? Uma deficiência física, ou um trauma, e ficamos lá no levar, esquecidos. Se Satanás prender você em cadeia, Deus te solta. A
A Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 12, que estava Pedro na cadeia. E Deus tirou Pedro da cadeia. Mas tem uma prisão que para Deus tirar, ele disse, você precisa convidar ele para entrar. Eu vou provar isso para você. A Bíblia diz em João capítulo 5, verso 14. O Senhor fala assim, olha, você foi curado, você foi liberto. Mas sabe o que é que Deus fala? Não pegue para que não aconteça uma coisa pior que venha contra você. Existe um tipo de cadeia que Deus te dá vontade permissiva dele para vencer. Mas se você liberar para que o mal entre, em Deus vai tirar o que você fez. É por isso que a Bíblia fala, se você aceitar Jesus e você confessar ele diante dos homens, ele te confessa diante de Deus. Porque Deus fez um ser humano livre. Deus te fez escravo em cadeias. Deus te fez para ser livre. Amém. Deus te chamou para viver em cadeias. Havia uma mulher, eu falo dela aqui direto, essa mulher, em 2 Reis 4, a viúva, ela estava em cadeias, dívidas. Ela estava cheia de problemas, ela estava esquecida, ela estava no levar. Ninguém acreditava naquela mulher, a vizinhança, deixou suas formas. Ela não tinha o que fazer, ela abriu a porta dela, pegou a farinha, o azeite que tinha, disse, vamos comer, morrer com esse bocado aqui. Ninguém quer nos ajudar. Porque quando você vai para a praia, você tem amigos. Quando você vai jantar no restaurante rico, você tem amigos. Quando você dá uma festa na sua casa, você tem amigos. Quando você vai para a pizzaria, se você está lá dentro, você tem amigos. Mas quando você vai para o levar, ninguém te escuta. Ninguém olha para você. Ninguém quer saber. A não ser Deus. A Bíblia diz no Lucas 24 que o Espírito imundo Deus tirou do homem por ele aceitar Jesus. Mas se você deixar voltar, volta 7 vezes mais e te prende em cadeias. E você começa a fazer coisas piores do que antes. Mas essa mulher não. As pessoas trancaram a porta para ela, mas ela fechou e foi orar. Só sabe a palavra do profeta que precisa de ouvir. E a Bíblia diz que o profeta bate na porta daquela mulher, simbolizando Apocalipse 3:20. A mulher abre a porta e o profeta fala para ela: o que é que você tem aí na sua mão? Muitas vezes, quando você vai conversar com uma pessoa, você está sentado numa clínica, eu tenho sangue para isso. A pessoa chega do meu lado e diz: tudo bom, tudo bem. Eu queria conversar com vocês, vocês não devem falar. E aí, uma hora, 2 horas, eu fui chamado desse negócio. Às vezes eu estava tão cansado, se eu chegar de São Paulo, fui a Camaçari, fui a Salvador, e aí eu falei, eu vou ter que descansar, e eu saí para descansar. Quando eu sentei do lado de fora, perto da piscina, eu estou ali tomando sozinho, gosto do caralho, eu disse assim, a gente está com um problema aqui, a gente sentiu vontade de conversar com as pessoas, sentiu paz. Isso é crente, né? Eu olhei para o lado, meu Deus. Senhora, 2 horas vai valer a pena. Porque quem está preso sabe que ele está solto. Sabe, não sabe? Ele vai dizer: eu estou preso, essa pessoa está presa. Eu quero que ela tenha. Ela falou para mim que ele passava para mim: eu quero que o Senhor Deus para uma paz muito grande, porque o Senhor está em paz, porque eu sou livre. Amém. E aquele homem disse o seguinte: o que é que você tem aí? É por isso que Satanás fica chateado e usa as pessoas para falar de dízimo e de oferta. Vai lá levar dinheiro do pastor, vai lá dizimar, vai lá ofertar. Mas isso aqui é uma chave. A não ser que você diga que a Bíblia está errada. Quando você pega essa chavinha e coloca ela aqui dentro, veja o que acontece aí em Malaquias. Abre, capítulo 3. Abre. Eu vou te mostrar que tipo de cadeia é quebrada. Malaquias 3:7. Eu vou te mostrar que tipo de cadeia é quebrada. Olha aí. Eu não estou pregando sobre dinheiro, eu estou falando sobre cadeia.
Estou falando de Lodebar. Abra aí, Malaquias 3:7. Amém. Abriu? Amém. Leia, por favor. Até o versículo 10. 3 versículos, né? 1, 2, 3. Leia. Desde os dias de vossos pais e vossos descendentes nos meus estatutos. E eu tornarei trazer. Pode ler. Todavia vós me roubais e dizeis, e que todos roubamos, nos dizemos e vos ofertais. Sois amaldiçoados, porque a mim me roubaste, sim, toda esta nação. Presta atenção, ó. Trazei todos os discos da casa do tesouro, para que haja mantimento. Olha o que ele diz. Me roubais, vós e toda a nação. Quem que paga o petróleo que tira da terra para Deus? A madeira foi extraída para muita gente trabalhar. A madeira foi do cimento. É por isso que ele está falando, vós e toda a nação roubais. Aí o que ele diz? Trazer. Quando você traz, e você volta aqui, o que é que há? Uma chavinha. Aí Satanás gosta quando você não ensina uma oferta. Se você é de uma outra igreja, ensina a sua igreja. Às vezes eu preciso falar a verdade. É quebrar na cadeia da miséria. É quebrar na cadeia da falência. Amém. Abre as portas da prosperidade. Aleluia. E Satanás luta para você roubar a Deus. Fala a Deus. Ele luta para você desdenhar sobre Deus. Você entende? E eu não estou pedindo para você dar dinheiro. Eu estou falando o que está escrito na palavra. Amém, Deus. Não estou pedindo. Talvez não estou acreditando. Você entende? Quebra essa cadeia. E a viúva, a primeira coisa que fez foi ofertar o profeta. Deu a barriga que tinha, e o azeite que tinha difícil, hein? E ficou sem nada. Mas a Bíblia diz que a partir do momento que ela deu, a cadeia foi quebrada no espírito. E ele disse: você tem uma botija aí? Só tem essa. Vai na vizinhança que fechou as portas, porque isso é um problema que eu quero abençoar. Diga para o seu irmão: ainda que você não queira abençoar alguém, quando você é abençoado, a sua rua é calçada. Diga: vai para a mesa para ver a sua casa. Diga lá para os vizinhos. Diga: você prospera. E Deus não passa fome. Eu preciso pegar todos os vasos, porque a cadeia foi quebrada na sua casa e uma vizinhança inteira. E a Bíblia diz que ele cheira desses vasos de azeite e não parava de descer azeite, porque a cada botija era uma cadeia. Pastor, eu quero perguntar uma coisa para o Senhor. E quando é relação de família, quando a gente não entende, não sabe, está preso em cabeça, eu tenho uma coisa para te falar. O livro de Gênesis, capítulo 39, versículo 21, a Bíblia diz que José vai à casa de Potifar, e 9 anos como escravo ali, vendido pelos seus irmãos. A esposa de Potifar se alegra com ele, sem graça, e ele não quis para Deus, e ele foi preso. Porque a mulher tinha sobre mas o que eu achei mais interessante é que José estava preso. E a Bíblia diz assim: e mesmo assim, Deus estava. Amém. Você entende? Diga, se você tiver em algumas cadeias, Se você tiver se alguma você cadeia, estiver com Deus, se você estiver com então Deus, fica tranquilo. fica tranquilo. Uma hora vai estourar. Uma hora vai quebrar. E uma hora a cadeia vai romper. E sabe por quê? Porque Deus não suporta a presença de Deus. Glória, aleluia. Aleluia!
estão presos em alguma cadeia, tem algum problema, algum trauma, e não chegou lá. José ficou 10 anos preso. Com mais 9, 12. Desde Gênesis 37 ao 42, quantos anos? 12 anos. Diga para o seu irmão, não importa o tempo que tem que ter sua vida. Diga, presta atenção nisso. Diga para ele que está interessado no que passou. Eu estou interessado no que vai acontecer daqui para frente. E foi o que Deus falou para José: se veste, se use, faça barra, e se apresente ao rei. Eu vou te dar um lugar para você sentar. Convida alguém para sentar na mesa do rei. Diga até o restaurador que está te convidando. A sair da cadeia que te prendeu. A sair da cadeia do passado, dos traumas. Diga a Deus que te chamando para você sair do preconceito próprio. Do racismo próprio, porque às vezes nós nos negamos. Deus está te chamando para você sair da cadeia da prisão do passado. Deus está te chamando para você sair da cadeia que a mãe te jogou te humilhando. E você aceitou. Eu sei que tu não é, não quer sair. A Bíblia diz que Daniel capítulo 6 joga Daniel na roda dos leões, porque Daniel é excelente. Geralmente, quando nós somos brilhantes, as pessoas querem nos matar, elas querem abafar o nosso talento, o nosso brilho. E ele nos ameaça: eu vou te deixar, eu não vou ficar com você não pode mais comigo, vamos abandonar. Eu não passei por isso. Sabe o que Deus fez com Daniel? Todo dia ele chega lá, o rei diz: Daniel, eu sei, cadê o meu se livrou? Ele disse: os leões estão aqui pertinho. E quando você está em cadeia, Você está em cadeia. e está com Deus, Está com Deus. a Bíblia diz A Bíblia diz que Deus falou a Satanás: que Deus não Satanás. você pode fazer o que quiser com os homens, você não vai matá-lo. E porque Deus estava ali, e não deixou os leões levar Jó, não deixou os leões levar Daniel. E ele disse: o Deus que eu sirvo, calma. Aleluia. Mas a meu irmão, Deus do céu, está calando os leões essa noite no Brasil. Eu queria que Deus fizesse isso, Deus não faz, mas eu quero. 5 pessoas desse lado e 5 deles. Tem gente aí? Coloca no escuro. 5 de lado, 5 do outro. Um olhando para o outro, um virando para o outro. Abre o corredor, abre o corredor. Ah, tem homem demais ali. Não contaram. Tá, você está aí. É outra vez só veio hoje, então você está aí. Vem aqui, Davi. Passa bem devagarinho. Isso. Presta atenção. Eu quero agora que você abra uma criança, tem mais espaço. Não, assim. Eu não vou pagar o cachê de vocês. Abra mais isso. Aumenta o corredor. Aumenta. Presta atenção. Passa bem devagarzinho da vizinha. E chega no meio e se cai. Todo mundo começa a falar. Vai. Começa a falar. Começa a falar. Deus. Olha o que está acontecendo. Ele foi atingido. Ele está abandonado. Está esquecido. Ele acha que ninguém entendeu. E o que disser com ele não viu. Mas sabe o que acontece para aquele que está em cadeia? Ela vai pegar assim e volta para a cabeça de novo. Isso. E vocês prestam atenção aqui na minha mãozinha aqui. Vem, Deus, vai passando.
E o que o diabo está ficar faz? Está passando na nossa vai falando. Ao que a Bíblia diz, 1000 cairão ao teu lado, caia, 10.000 na direita, caia, mas tu, diga para o Senhor, vai marcar com você essa noite. Desse lugar. Esse lugar é cansado. Aí eu vou passando. Às vezes o cara de São Paulo sofre de barulhos. E o pregador me falou assim: você já viu? Está acontecendo na parte de São Paulo? Eu falei assim: você veio falar daquele que não fala não. Beleza. E falar dos milagres. Porque nós estamos no mundo e você vence, você não presta. Se você não vence, você não presta. E como é que você vai fazer? Agora deixa eu você ver. Eu quero que todo mundo fale ao mesmo tempo. Todo mundo conversando. Vem alto, fala aí. Você não vai parar. Você vai crescer. Você vai crescer. Está bem? Você viu que Deus colocou falar com você? Agora eu quero perguntar para a igreja. E foi que Satanás venceu e te atingiu. E você jogou vários projetos da vida no esquecimento. E você falou. Onde foi que você falou? Deus quer me tirar do lugar hoje. Deus quer me tirar do lugar do crescimento. Deixa eu falar uma coisa. Quando você vai levar, os homens não querem te ouvir. Mas se você clamar essa noite, Deus já te ouviu. Deus ouviu o Mefibosete. O Mefibosete sentar na mesa. Aleluia! Quanto mais você não perceber, seja melhor o que você faz. Amém. Eu fui estudar, estudar. E quanto mais você estuda, melhor você fica. Mais caro, mais distante você fica. Aleluia. E mais precioso, igual ao ouro. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você é branco, preto, amarelo, barba, azul, vermelho, mole, verde, alto, baixo, deficiente ou não, você não te falará para isso. Ele quer seu coração. Tocar para ele. E para fechar, olha o que ele pode falar para você. Não é a oferta, o batismo que você dá na igreja que te salva. Vai. Não é uma caridade que você faz por ele. É aquele que é limpo de mão e do coração. Esse é o que vai subir. Aleluia. Salmo capítulo 24. Verso 1. E eu quero chamar você que vai sair do outro lado hoje. Vai sentar na mesa com Jesus nesta noite. Nesse lugar. A direita para essa função, tá? A direita. A direita. E eu vou ser lá para eles, olha só. Ela vai dar isso. Ela vai contar para você só. Eu não sei para cá, mas eu não conheço a letra. Mas ela vai contar. Eu tenho que sair.
Sai da cadeia, renuncie. Sai da prisão do passado. Sai das armadilhas do diabo. Você precisa vencer. Hoje, Deus sua palavra hoje. Pega na mão de alguém que está aí e diz: é hoje. Vai lá para quem vai hoje.
Deus. Está apresentando a sua você está preso. Em que área você ficou internado? Deus vai te salvar hoje. Aleluia! Mas quando chegar em casa, no dia de hoje, está curado. Certo? Desculpa. Durante 20 anos, mais de 20 anos, eu conheço o nosso O desejo. Durante todos esses anos que eu conheço ele, sempre se levanta alguém, se levanta alguém contra ele. Em todas as áreas da vida dele que eu acompanhei, eu vi que cada vez que o diabo se levantava contra a vida dele, contra o ministério dele, contra a igreja que Deus deu a ele, mais ele crescia. Mas ele crescia, sabe por quê? Eu estava lembrando nesse texto de um texto que a palavra de Deus diz, no livro de Filipenses, capítulo 3. Esquecendo as coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo. Diante das lutas, o Cristo nunca deixou de prosseguir. Diante das guerras, o Cristo nunca deixou de prosseguir. Diante das batalhas, o Cristo nunca deixou de prosseguir. Diante das afrontas, o Cristo nunca deixou de olhar para o autor e consumador da vida dele, que é Cristo Jesus, aleluia. E por isso ele sempre venceu. Por isso a cada dia que passa ele tem crescido. Por isso a cada dia que passa as coisas têm se transformado nessa casa de oração, aleluia. E que Deus está falando para você nessa noite é que você tem que deixar as coisas velhas para trás, as coisas que te afligia, aquilo que Satanás tentou fazer contra a sua vida. Esquece, deixa na terra de esquecimento, e a partir de hoje vive uma nova geração na presença de Deus, vive uma nova vida na presença de Deus, e você vai crescer. O diabo vai tentar te derrubar, mas você vai continuar crescendo, crescendo. Deus, pelo sangue do Senhor Jesus, estão aqui os teus filhos e as tuas filhas.